Eu sou Lucas, e essa história começa de uma maneira inesperada. Faz 2 meses que minha irmã mais velha, Sofia, faleceu. Ela era minha melhor amiga, alguém que sempre parecia ter tudo sob controle. Após o funeral, enquanto ajudava meus pais a arrumar as coisas dela, encontrei um diário escondido no fundo da gaveta da cômoda. Era um caderno velho, com capa de couro desgastada, e o nome dela escrito à mão na primeira página. Eu hesitei antes de abrir. Sentia como se estivesse invadindo a privacidade dela. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ler aquilo. Na primeira página, havia uma frase que me deixou arrepiado. Se você encontrou isso, é porque preciso que saiba a verdade. A verdade sobre o quê? Minha mente começou a correr, e naquele momento eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Eu comecei a ler o diário. No início, parecia normal. Pensamentos, anotações sobre o dia, reflexões sobre a vida. Mas, conforme avançava, comecei a perceber algo estranho. Sofia escrevia sobre lugares que nunca mencionou para ninguém. Locais isolados, como uma cabana no meio do nada, e um lago cercado por árvores que ela chamava de O Silêncio. Uma entrada em particular chamou minha atenção. Ontem, eu fui até o silêncio de novo. Ele estava lá, esperando. Disse que está quase na hora, mas eu ainda não estou pronta. Eu não entendia quem era ele ou o que ela queria dizer com quase na hora. Tentei ignorar, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Era como se ela estivesse me pedindo para encontrar algo. Continuei lendo. A cada página, Sofia parecia mais distante, como se estivesse vivendo uma vida paralela que ninguém conhecia. Então, em uma das últimas entradas, ela escreveu: "Se algo acontecer comigo, procure no silêncio. Tudo começa e termina lá." Aquilo foi um choque. Por mais absurdo que parecesse, senti que precisava descobrir o que ela queria dizer. Pesquisei na internet, mas não encontrei nada sobre um lugar chamado Silêncio. Então, comecei a perguntar para pessoas próximas a ela, mas ninguém sabia de nada. Foi só quando perguntei à nossa avó que obtive uma pista. Ela disse: Sofia sempre ia a um lago escondido quando queria ficar sozinha. Acho que ela chamava o lugar de Silêncio. No fim de semana seguinte, fui até lá. O lago era real. Cercado por árvores altas, era exatamente como ela havia descrito no diário. Mas, quando cheguei perto da água, senti algo estranho. Era como se alguém estivesse me observando. Enquanto caminhava pelo lago, notei algo preso entre as pedras na margem. Era outro caderno, mas estava molhado, como se tivesse sido deixado lá há pouco tempo. Ao abrir, percebi que era o mesmo tipo de diário que eu havia encontrado no quarto dela. As primeiras páginas estavam borradas, mas consegui ler algo na metade. Ele me disse que o lago guarda tudo. As respostas estão aqui, mas eu tenho medo de olhar. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Era o vento balançando os galhos, mas parecia mais do que isso. Decidi voltar para casa com o diário molhado. Precisava decifrar o que Sofia estava tentando me contar. De volta em casa, fiquei horas tentando entender as mensagens no caderno molhado. Depois de muito esforço, consegui ler algo que me deixou sem ar. Lucas, eu fiz algo terrível, mas foi a única forma de proteger você. Ela sabia que eu encontraria aquilo. Era como se ela tivesse planejado tudo. A partir daí, as anotações ficaram mais confusas, mencionando um homem que ela chamava de O Vigilante. Segundo Sofia, ele a havia seguido por anos e feito ameaças. Ela escreveu: "Se você chegou até aqui, Lucas, é porque ele já sabe de você também. Não confie em ninguém." Naquele momento, senti um misto de medo e confusão. Quem era ele? E por que Sofia acreditava que estava me protegendo? As peças ainda não faziam sentido, mas eu sabia que tinha que continuar. Na semana seguinte,
Coisas estranhas começaram a acontecer. Recebi uma mensagem anônima no celular. Pare de procurar, ou você será o próximo. Tentei ignorar, mas o medo começou a me consumir. Comecei a notar que um carro estranho estava estacionado frequentemente na frente da minha casa. Sempre o mesmo modelo, sempre com os vidros escuros. Decidi contar tudo para a polícia, mas eles não deram muita atenção. Para eles, era só uma coincidência. Mas eu sabia que era o começo de algo maior. Continuei lendo o diário e cheguei a uma das últimas páginas. Sofia escreveu: "O vigilante só tem poder se você tiver medo. Não se deixe intimidar. O segredo dele está no fundo do lago." Voltei ao lago naquela noite. Algo dentro de mim dizia que era a última chance de entender tudo. Equipado com uma lanterna e uma pá, comecei a explorar as margens. Foi então que vi algo brilhando sob a água rasa. Mergulhei as mãos no lago e puxei um objeto pesado, envolto em uma lona velha. Quando abri, meu coração quase parou. Era uma caixa cheia de papéis e fotografias. As fotos eram de Sofia, mas não eram normais. Pareciam tiradas de longe, sem ela perceber. Em algumas, havia mensagens escritas à mão. Ela sabe demais. Havia também uma carta, uma confissão. Tudo indicava que o vigilante era alguém próximo à nossa família. Alguém que Sofia descobriu estar envolvido em algo terrível. Quando voltei para o carro, senti um frio na espinha. Havia alguém me observando. Uma silhueta no meio das árvores. Liguei o motor e saí de lá o mais rápido que pude. Sofia me salvou, mesmo depois de partir. Ela enfrentou o vigilante sozinha e deixou as pistas para que eu soubesse a verdade. Agora é minha vez de proteger o legado dela.